Estamos aqui mais uma vez para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, como todo vídeo, eu vou convidar a Herbe para que ele possa fazer a prece inicial. Convido vocês a fechar os olhos e levar o pensamento a Deus, Jesus ou a Maria Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Assim seja. A gente vai dar continuidade à leitura. A gente vai ler o item 11 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado como Erasto, discípulo de São Paulo. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Sabemos que a história de Santo Agostinho não é igual a que conhecemos após da profunda mudança. Antes ele não frequentava a igreja, embora sua mãe tentasse lhe convencer diversas vezes. Ele era promíscuo, consumia bebida alcoólica, frequentava locais de prostituição e com um momento da vida dele que ele, digamos assim, acabou acordando por causa que ele foi tocado profundamente, e a partir desse momento ele decidiu mudar, aceitar o cristianismo e começar, digamos assim, tudo de novo. Então a gente pode explanar mais um pouquinho em relação a isso que Herbe acabou de comentar, que aí a partir desse momento de percepção, podemos assim dizer. Então a gente pode explanar um pouquinho isso que Herbe comentou, que aí podemos utilizar que a partir do momento em que ele acordou, que ele teve essa percepção diferente do que ele vivia, ele começou a se dar conta que aquela felicidade que ele vivia aqui na Terra, aquela felicidade não era a verdadeira felicidade. E aí ele começou a ter uma nova percepção de tudo que acontecia ao seu redor. E aí a gente pode considerar que ele deixou de ser cristão? Não. A gente pode considerar que ele começou a renegar a sua fé por ele ter uma nova perspectiva de um futuro. A partir daí ele começou a interpretar talvez conhecimentos até de espíritos diferentes do que ele interpretava antes. Então a gente pode considerar que ele começou a renegar a sua fé porque antes ele não tinha essa visão. Não, pelo contrário, ele começou a explanar os seus conhecimentos e ter uma perspectiva de mundo e de futuro diferentes do que ele tinha. Então, eu acho que deu para a gente compreender um pouquinho sobre o item 11. Agora a gente vai deixar vocês com os palestrantes que vão explicar sobre o Livro dos Espíritos. Boa noite. Tchau, tchau. Olá, vamos dar continuidade a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou Riane Tovar. Vamos começar agora falando sobre o panteísmo. Na pergunta de número 14, Kardec fala: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta: se o for assim, Deus não seria. Por que seria o efeito e não a causa? Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outra. Deus existe, não o podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair.
Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade não saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Deus é a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode ser diverso disso. Tal eixo sobre o qual repousa o edifício universal. Esse, o farol, cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro. Única luz capaz de guiar o homem na procura da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca de Deus se transviará. Assim, se o homem tem errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Se Deus é único, como você colocou, isso exclui qualquer outro Deus que possa competir com ele, seja em bondade ou seja em maldade. No último programa que fizemos juntos, nós dissemos que quando nós vamos conhecendo Deus, nós vamos observando que algumas figuras mitológicas elas acabam perdendo sentido, não é? Como o diabo que concorre com Deus ou o diabo que concorre com Jesus, não é? Não se pode ter uma figura que concorre com o Criador, porque ele é único, não é? Ele é imutável porque suas leis não mudam, a inteligência é tão grande que ele só precisa delegar uma vez, ele só precisa criar uma vez. E essa ordem, depois de criada, essa lei, depois de criada, ela não é perturbada. Ela não está passível de reformas, vamos dizer assim. A imaterialidade de Deus, ela está prevista, o que não poderia ser diferente, porque se ele é o criador de tudo que existe e não só criador da Terra, nós precisamos ampliar o nosso conceito de universo, não é? O universo não é a Terra, o universo é tudo que existe. Então, como poderia Deus ficar refém de sua criação? Ele não poder ir em outro planeta, ele não poder ir em outro sistema solar, porque se ele fosse composto da mesma matéria que nós somos compostos, ele não poderia ir a esses lugares. Daí está a imaterialidade de Deus, porque ele não é composto de nada daquilo que nós compreendemos como matéria. Quando você coloca que Deus ele é onisciente, que ele tem toda a ciência, nós observamos que alguém que tem o domínio de toda a ciência, e aí nós estamos falando não de português, física, química e matemática, nós estamos falando de mecânica de funcionamento universal, nós estamos falando de efeito de gravidade, nós estamos falando do que nós nem conhecemos como os buracos negros, por exemplo. Nós, quando observamos que não é necessário que haja inteligências a completar Deus, nós, como diz o texto que você leu, não precisamos ficar buscando motivos, vamos dizer assim, para que possamos compreender o quão Deus é grande e o quão Ele é único. Basta que nós possamos observar aquilo que nós ainda não conseguimos dominar e aquilo que Deus domina desde que mundo é mundo. Porque nós, hoje, nos achamos muito evoluídos tecnologicamente. E há 4,5 bilhões de anos atrás, Deus já era Deus, com a inteligência de Deus. E nós onde estávamos?
Então, é preciso que nós possamos ter um olhar um pouco mais ampliado para Deus, para que nós possamos compreender de que não há necessidade de outros seres para completar a divindade. Ele só se basta, vamos dizer assim. Número 15. Kardec pergunta: que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta? Resposta: o homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximada. Então, através de comparações necessariamente muito imperfeitas ainda, mas que pelo menos servem-lhe para mostrar a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Se nós pegarmos os prêmios Nobel de Física ou de Medicina, por exemplo, e submetermos essas pessoas a ideias acanhadas, muitas vezes nós iremos submeter essas pessoas a constrangimentos de sequer conseguirem dar uma resposta para a pergunta tão esdrúxula que possamos fazer. É assim que muitas vezes estamos tratando Deus. Porque entendemos que Deus é o patamar de inteligência suprema. Como pode Deus estar sentado num trono fiscalizando a nossa vida ou agindo em detrimento de um ou em detrimento de outro, movimentando exércitos, por exemplo? Como nós podemos crer num Deus que ele seja parcial, que ele seja cioso, que ele tenha raiva de alguma coisa, que ele possa se destemperar por qualquer coisa que aconteça? Porque se Deus em algum momento ele se destempera, se em algum momento ele deixa de ser todo paciente, se ele deixa de ser soberanamente justo e bom, qualquer pessoa na Terra que naquele momento tenha mais paciência do que Deus, ele passou a ser superior. Então, nós precisamos compreender Deus diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer comparativos. Porque achar que o Criador, que fez com que o átomo fosse o que fosse, para que a vida tornasse possível como ela é. E aí eu faço uma comparação muito simples. Se nós pegarmos uma barra de ferro e se nós pegarmos um fio de cabelo, ou se nós pegarmos um pedaço do nosso coração, nós vamos perceber que ali existem aglutinações moleculares específicas, num lugar a célula, em outros lugares há tecido, em outros lugares há um conglomerado molecular, no caso da barra de ferro, por exemplo, mas nós vamos perceber que todos são átomos, apenas que vibram em ondas diferentes, têm vibrações distintas. Então, a inteligência que criou isso vai estar num trono fiscalizando a nossa vida ou se preocupando se nós fazemos ou não fazemos aquilo que lhe agrada? Ou qual a possibilidade que nós temos de fazer uma coisa que agrade ou que desagrade a Deus? É exatamente como você colocou. Nós subestimamos Deus e o nosso ego faz com que nós queiramos ter a capacidade de agradar ou desagradar. Nós somos tão, para não dizer solitários, eu vou usar a palavra carente, nós somos tão carentes que nós queremos que Deus se importe conosco, não é? Deus se importa conosco. Tanto se importa que criou leis para que possamos ser felizes e não para que obedeçamos os caprichos dele. Muito bem colocado. Na pergunta de número 16,
diz: aqueles que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vazio ou nada não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? Resposta: a razão reflite maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Então, a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Assim, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Mais uma vez, nós trazendo um exemplo do nosso dia a dia, possamos atestar a inteligência divina em tudo o que se aplica. Demos o exemplo do relógio, demos o exemplo do avião, da aeronave, mas nós não podemos confundir que os limites ou o fluido cósmico universal, a base de tudo, é uma criação divina. É verdade que a inteligência do homem tem avançado. Nós, por exemplo, temos os canais de televisão e nós recebemos em faixas de frequências diferentes átomos nas nossas antenas de televisão, como ondas eletromagnéticas, e essas frequências fazem com que nós tenhamos um canal sem que faça interferência no outro canal, porque estão em frequências distintas. Da mesma maneira, essas frequências regulam o universo como um todo. O homem é capaz de fazer um transmissor que faz com que duas pessoas recebam duas ligações de dois aparelhos celulares e as conversas não se cruzem, porque existe um canal de comunicação em frequências distintas. Mas nós ainda não conseguimos, por exemplo, fazer em laboratório um tecido de rim e um tecido de coração. Apenas o que muda de um tecido para o outro é a vibração atômica, mas nós não conseguimos reproduzir isso ainda. Então, nós observamos o quanto a nossa inteligência está acanhada perante a potência que temos. E você bem colocou que, à medida que nós formos aclarando as nossas ideias, nós vamos fazendo uma ideia melhor do que é Deus. E, por enquanto, nós ainda estamos na briga de que Deus é mistério, de que nós não podemos sondar Deus, ou que nós não temos inteligência suficiente para entender Deus em sua amplitude. O que, insisto, é verdade. Não podemos ter a onisciência da onisciência de Deus, mas nós podemos sim fazer uma ideia de quem é o Criador e que Ele não faz interferências funestas na nossa existência. A gente conclui essa parte, mas é importante deixar aqui, Tová, que todas essas reflexões que nós estamos trazendo, ela está fundamentada nas obras da codificação. A gente sabe que o Livro dos Espíritos é um livro base e que essa primeira parte, que é a causa primária, ela está desdobrada na Gênese. Então, a maioria das informações que nós estamos trazendo, ela está contida também na Gênese. Tem alguns exemplos práticos do nosso dia a dia, mas para quem tem interesse em aprofundar seus estudos, a gente deixa aqui essa informação e essa recomendação, que é super interessante, e tem muito mais coisas que nós podemos aproveitar e tirar de muito proveito aí para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Verdade.
em relação aos exemplos atômicos das ondas eletromagnéticas, nós podemos sugerir como leitura Mecanismos da Mediunidade, uma obra de Francisco Cândido Xavier com Valdo Vieira, aonde nessa obra ele faz esses comparativos da nossa energia cotidiana, daquilo que nós lidamos no nosso cotidiano, do nosso cotidiano em relação às energias espirituais. Claro que naquele livro especificamente ele trata muitas vezes da mediunidade de circuito mediúnico, mas nós encontramos muitos subsídios naqueles livros, inclusive para compreendermos que quando dizemos que energia é vida, por exemplo, ou que pensamento é energia, nós parece que estamos falando palavras ao vento, quando isso é uma assertiva inteiramente verdadeira, não é? Nós emanamos energia pelo pensamento, não é? Os aparelhos que nós temos hoje em dia são capazes de captar essa energia que nós impressionamos aqueles eletrodos que colocamos na cabeça para fazer os eletroencefalogramas, não é? Então, não só transformamos energia química em energia elétrica dentro do cérebro, somos capazes de transmitir essa energia através do nosso pensamento. Todos esses conceitos vocês podem encontrar nessas obras que nós chamamos de complementares, não é? Da doutrina espírita. É uma verdadeira riqueza de conhecimentos que a gente pode ter aí. Eu vou lhe pedir para que possa fazer a prece final. Por favor, que possamos mentalizar os nossos anjos da guarda, rogando a Deus e a Maria Santíssima que possam aclarar as nossas mentes para que nós possamos, despido de qualquer orgulho, consigamos compreender os desígnios de Deus em nossas vidas. Assim seja.